Salve, salve, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que são porcentagem ou o que é porcentagem e como calculá-la, né? Então, para isso a gente vai ver alguns exemplos e tentar entender onde que está presente a porcentagem no nosso dia a dia. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a palavra em si, né? Porcentagem. Como o próprio nome sugere, porcentagem vem de por cem. Então, na verdade, porcentagem nada mais é do que frações com denominador 100. Então, quando a gente ouve lá falar 12%, quer dizer o quê? Quer dizer que é uma fração com denominador 100, ou seja, 12 sobre 100. Então, 12% é 12 sobre 100, 20% é 20 sobre 100 e assim por diante. Por que isso? Porque isso vai facilitar muito o nosso entendimento sobre o que são frações aí no nosso dia a dia. Para tentar entender isso primeiro, vamos ver alguns exemplozinhos aí que a gente vê lá no nosso dia a dia aí, ou na internet, ou alguma coisa assim. Então aqui tem um exemplo, né? O primeiro de todos aqui, nós temos a gasolina teve um aumento de 15%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gasolina teve um aumento de 15%. Então teve um aumento de 15 por 100. Então quer dizer o quê? Significa que a cada 100 reais de gasolina que você colocar, teve um acréscimo de 15 reais, tá? Então é isso que quer dizer 15%. Ou outra, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. O que significa então? 10% nada mais é que o quê? Que é 10 por 100. Então 10 sobre 100. Então é isso que é 10%, ou seja, de cada 100 reais que a pessoa vai gastar, ela vai ganhar um desconto de 10 reais, beleza? Mas a gente está aqui para aprender na prática, para tentar entender como fazer a conta de uma maneira mais prática. Como que eu faria o aumento de 15% da gasolina? Como que eu faria o desconto de 10%? Então, para isso, a gente separou aqui algum exemplo, né? A gente vai fazer um exemplo aqui, né? Então, vamos ver como que faz esses exemplos. Para tentar entender, vamos ler isso aqui. Então, para resolver problemas relativos à porcentagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a mesma técnicas que vimos em fração de quantidade, ou seja, a mesma da aula da semana passada. Então, quando a gente vai resolver problemas com frações, o que a gente faz? A mesma coisa que fração. Lembrando que porcentagem é uma fração que o denominador é 100, ou seja, o número de baixo é 100. Então vamos tentar entender isso com um pequeno probleminha que nós temos aqui, beleza? Ó, um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, né? Então, isso aqui é uma informação importante. Cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% destas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Ou seja, ele bateu 75 faltas, né? Então, ele bateu 75 faltas. E 8% dessas faltas, 8% dessas faltas foram gols. Quantos gols ele fez? Então, para fazer, a gente pega o 8% e escreve 8 sobre 100. E o que ele quer? Ele quer 8 sobre 100 de 75, né? Ou seja, 8% de 75 gols. Como que a gente faz essa conta? Nós vimos na semana passada. 8 sobre 100 de alguma coisa é o quê? É 8 sobre 100 vezes aquela coisa. Então, vezes 75. Então, vamos fazer 8 vezes 75. Vamos fazer aqui do ladinho. 8 vezes 75. 8 vezes 5 é 40. Vão 4. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4, 60. Então, 600. Então, ou seja, 600 sobre 100. Quando eu tenho 600 sobre 100, o que acontece aqui? Tem um jeito fácil de fazer. Como eu tenho 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador, a gente pode simplesmente simplificar eles. Então, corta, corta, corta. Então, ficou 6 sobre 1. Que a gente sabe que quando tem uma fração com denominador 1, quer dizer 6. Então, quantos gols de falta ele fez? Ele fez 6 gols de falta.
certo? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, professor, como é que eu resolvo porcentagem de alguma coisa? Porcentagem de alguma coisa, você vai fazer o número sobre 100 vezes aquela quantidade, tá? Pequena coisa só que eu queria falar para vocês é que alguns problemas que envolvem o que a gente viu aqui no início, que fala sobre aumento, significa o quê? Significa que você vai fazer a conta de porcentagem e depois vai somar o valor encontrado com a porcentagem com o valor anterior, né? Então, se a gasolina teve um aumento de 15%, você vai fazer 15 sobre 100 vezes o valor da gasolina e depois somar. Se tiver, gente, a palavrinha desconto, desconto é uma conta de menos. Então, você vai fazer a porcentagem e depois vai tirar do valor original, beleza? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, lembrem-se, perguntem no WhatsApp. Toda segunda-feira, de 9 às 11, tô lá no Meet para tirar dúvidas de vocês também, tá? Qualquer outra dúvida também pode mandar no WhatsApp, ou aqui na plataforma, ou no YouTube, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, gente, e falou!